Nós estamos vivendo períodos difíceis, e muita gente tem certeza que a igreja não vai sobreviver. Só que eles esqueceram que por mais que tenham pedras nas mãos, Jesus ainda continua escrevendo. Aleluia! Jesus, ele não parou de escrever, ele continua escrevendo. Escrevendo em corações. Escrevendo nos corações uma nova história. Aleluia! Todo mundo achava que era o fim para ela. E eles fizeram uma pergunta: o Senhor o que diz? Eles esqueceram de que Jesus não falava aquilo que eles queriam ouvir. Eles esqueceram que Jesus não era exatamente aquilo que eles estavam esperando. Eles esqueceram de que Jesus tinha compaixão, como foi lido aqui nessa noite. Eles esqueceram de que Jesus, acima das leis, ele compreendia, amava as pessoas, e o maior desejo dele era salvá-las. Eles esqueceram que Jesus não vivia uma religiosidade aparente. Eles esqueceram que Jesus olhava para dentro do coração, tanto que o pecado do coração daqueles homens falou mais alto do que o pecado daquela mulher, porque Jesus não se referiu em momento algum sobre o pecado dela exatamente, mas falou abertamente sobre o pecado do coração deles. Quando Jesus responde àqueles homens, ele diz: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz, nós lemos, que desde os mais velhos até os mais novos foram soltando as pedras. Foram soltando as pedras. E eu me lembro de Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, pregando uma palavra poderosa, debaixo da presença do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo. E o que eles pegaram nas mãos para atingir Estevão foram as pedras. Só que quanto mais pedras atiravam Estevão, mais ele via os céus abertos. E quando os céus se abriram, quem estava ao lado direito de Deus? Era o próprio Jesus. Assim como Jesus esteve com aquela mulher, ele estava com Estevão, e ele está conosco aqui nessa noite. Quanto mais pedras atiram em nós, mais nós temos a oportunidade de ver Jesus. Aleluia! Uma palavra de Jesus mudou a vida daquela mulher. Uma simples palavra. Simples. Quem não queimou, que atire a primeira pedra. Todos nós temos desafios. Todos nós enfrentamos problemas. Só que a solução dos nossos problemas não está em atirar pedras nos nossos irmãos ou nas pessoas que estão lá fora. Quando Jesus quis transformar a vida dessa mulher, ele nunca tinha pedras nas mãos. Ele simplesmente fez com que as pessoas deixassem as pedras, e ele mesmo estendeu a mão para ela. Ele mesmo estendeu a mão para aquela mulher. Ele mesmo tocou naquela mulher. No caso de Estevão, ele mesmo abraçou Estevão. Ele mesmo recebeu Estevão. Ele mesmo. Porque Jesus não tinha pedras para dar, Jesus tinha um amor para oferecer. Glória a Deus! Quando nós temos pedra nas mãos, nós não temos espaço para carregar o amor no nosso coração. Mas quando nós largamos as pedras da condenação, do julgamento, nós temos a capacidade de recebermos o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O maior desafio daquela mulher foi vencido. Por quê? Porque quem vence os desafios é Jesus. Nosso problema é que nós tentamos vencer desafios com nossa própria habilidade, com os nossos próprios esforços, e esquecemos de que não é por aquilo que eu faço, é por quem Ele é. É graça. Graça não fala daquilo que eu posso fazer. Graça fala daquilo que Ele é. Ele é a própria graça. Ele é a própria graça. Ele é a própria graça. E me chama a atenção algumas coisas que Jesus disse àquela mulher. Primeiro, ele disse: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quando ele falou isso, ele estava livrando ela das condenações. Ele estava justificando aquela mulher. O que é justificação? Justificação não é por aquilo que você pode fazer.
Justificação vem por meio do sacrifício de Cristo, que nos justifica dos nossos pecados. A Bíblia diz que agora Ele não é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Que quando nós pecamos, não que seja da vontade dEle que nós pecamos, mas quando nós pecamos, Ele intercede por nós. Quando nós pecamos, Ele é o nosso advogado fiel, que intercede por nós. Ele é o nosso advogado que nos livra das acusações. Ele nos justifica, ao ponto de Deus olhar para nós e não ver nossos pecados, mas ver o sangue de Jesus, ver o sangue da nova aliança. Ele nos justifica. E é interessante porque Ele justificou essa mulher, e Ele também nos justifica até hoje, porque Jesus é o mesmo de ontem, e Ele é hoje o mesmo, e Ele será eternamente o mesmo. Ele não mudou, Ele ainda permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ele não muda, Ele permanece. Ele ainda justifica. Justificação fala daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que um dia se arrependeram dos seus pecados, e mesmo não tendo força, não negaram o nome do Senhor, e Jesus os abraça e os cobre com sangue, os livra das condenações. E cabe a nós uma pergunta nessa noite: se Jesus não nos condena, é claro que um dia nós estaremos diante do trono branco e seremos julgados por Deus, mas se Jesus nesse momento não nos condena, por que nós nos condenamos? Se a palavra que Jesus lançou não foi uma palavra de condenação, então por que as palavras que saem da nossa boca são palavras de condenações? Se o que Jesus disse foi para transformar a vida daquela mulher e salvá-la, por que aquilo que nós falamos não é mais para transformar as vidas e salvar as vidas? Se a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Ele andou, refletir o caráter, a imagem, a personalidade de Jesus, então por que nossas palavras não são como as palavras do bom mestre? Ele não foi como o sacerdote que passou de largo. Ele não foi como o levita que passou de largo em Lucas 10. Ele foi o bom samaritano que estendeu as mãos, desceu do seu cavalo, desceu da sua glória, colocou aquele homem em cima do seu cavalo e levou ele até a hospedaria e disse: eu pago as dívidas dele agora, e depois, quando ele melhorar, eu volto aqui e eu pago elas de novo. Ele pagou nossas dívidas, saiu do lugar em que estava, do céu, desceu aqui para a terra e disse para nós que assim como Ele desceu, nós também iríamos subir, e que assim como nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos como pagar nossas dívidas, Ele também pagaria todas as nossas dívidas. Ele justificou aquela mulher. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é o justo? Aquele que foi lavado pelo sangue. O que é viver? Viver é comer, andar, trabalhar. O que é pela fé? No sobrenatural, crendo na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, a Bíblia está dizendo: aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles vão trabalhar, eles vão comer, eles vão andar, eles vão fazer o que for, crendo na pessoa de Jesus Cristo, crendo no sobrenatural de Deus. Já não será mais por aquilo que eles podem fazer, mas será por causa da justificação de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que Jesus fez na vida daquela mulher, Ele disse a ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Somente Jesus tem poder para nos dar a graça suficiente para não pecarmos. Nós temos desafios todos os dias, como eu já disse. E a luta constante do cristão é não ceder aos pecados que estão perto de nós, que estão fora e querem entrar dentro. A luta do cristão é não ceder às tentações que estão fora e querem se tornar ações dentro de nós.
A luta do cristão é vencer as tentações, vencer as provações. Só que nós só podemos vencer por causa do sangue de Jesus. Eu disse que só nós podemos vencer apenas por causa do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. E isso fala de redenção. Ele estava redimindo aquela mulher. Primeiro, ele justificou. Segundo, ele redimiu ela. Ele estava dizendo: a partir de hoje, se você decidir em seu coração, você não peca mais. Se você decidir a partir de hoje ser fiel, você terá graça suficiente para vencer o pecado. Você terá graça suficiente para vencer o pecado. E o que nos dá a força para vencer o pecado já não é mais a justificação pelo sangue, mas é diretamente o sacrifício de Cristo, que morreu por nós, ainda nós sendo pecadores, que se entregou na cruz por nós, para pagar as dívidas que nós não poderíamos pagar. A verdade é que nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos respirar, nós merecíamos o inferno, mas por causa do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, por causa da morte de Cristo, hoje nós temos o direito à vida. Quanto mais eles batiam em Jesus naquela cruz, quanto mais o corpo dele rasgava, mais o véu se rasgava. Enquanto mais rasgava a sua pele, mais o véu rasgava. Até que o véu se rasgou de alto a baixo, quando ele disse: está consumado. Já não há mais separação para aqueles que estão em Cristo. E isso é redenção. Nós não temos forças, sermos fracos, e o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E isso é redenção. Ele escolheu os que não são para confundir os que são, os fracos para confundir os fortes, aqueles que realmente não podem para confundir aqueles que pensam que podem. Redenção de Cristo fala do seu sacrifício, quando ele mesmo criou a montanha que seria o Calvário, quando ele mesmo forjou o ferro que seria a cruz, porque ele criou todas as coisas, quando ele mesmo deu vida à árvore que seria aquela cruz, quando nenhum homem tira a sua vida, ele mesmo entrega a sua vida, e se entrega por amor a nós. Glória a Deus. O maior desafio estava vencido. Ao terceiro dia, aquele que foi esmagado, pisoteado, aquele que colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, aqueles que urinaram, que recebeu a urina dos soldados na sua face, aquele que apanhou e sofreu mais que todos, aquele que suportou aquilo que ninguém suportou, aquele que amou como ninguém amou, ao terceiro dia ouviu-se a sua voz. Glória a Deus. Ao terceiro dia o seu rosto foi visto. Ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia, o Redentor estava vivo. Ele não estava morto, mas ele estava vivo. E isso deveria mexer conosco, porque foi isso que deu vida à igreja. Foi isso que deu vida à igreja. A redenção, a justificação, através do sangue, do sacrifício de Cristo. Foi isso que transformou minha vida, nossas vidas. A vida dos apóstolos, foi isso que fez com que homens morressem por amor a Cristo, porque Ele mesmo entregou a sua vida, e agora também nós entregamos nossa vida a Ele. Isso deveria mexer conosco, porque Ele não olhou para nós com um olhar de condenação. Quando Ele olhou para nós, Ele disse: onde estão os teus acusadores? É por isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 8, dizendo: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que os justifica.
Deus que justifica. Glória a Deus. Foi isso que deu vida à igreja. Foi isso que sustentou a igreja. Quando Jesus olhou para nós, quando nós estávamos em trevas, naquele mundo perdidos, pessoas estavam com pedras nas mãos para nos matar, e falaram para Jesus: se o Senhor autorizar, nós matamos ele. Ele apenas disse: se você nunca errou, tire a primeira pedra. Quem nunca errou? O próprio Jesus. Ele foi o homem perfeito, que não teve coragem de pegar as pedras, mas teve coragem suficiente para amar os pecadores. Glória a Deus. O seu amor foi tão grande que nos trouxe aqui nessa noite. Aleluia. O seu amor foi tão grande que transformou minha vida, sua vida. Quando nós estávamos perdidos, Seja louvado. Ele não jogou as pedras, Ele estendeu a mão e disse: vem, meu filho. Glória. Aleluia. Eu estava de braços abertos te esperando. Obrigado. Ele disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. E ele continuou escrevendo.